O milionário desceu do carro luxuoso em frente ao hotel 5 estrelas, ajustando os punhos da camisa como de costume, até que algo o fez ficar paralisado. Ali, deitada na calçada fria, envolta em trapos e poeira, estava sua ex-esposa, grávida, com o rosto pálido e os olhos fechados, dormindo como se o mundo a tivesse esquecido. Por um instante, tudo ao seu redor desapareceu. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva batia implacável contra os vidros da limusine Mercedes-Benz enquanto cruzava as ruas de paralelepípedos do centro histórico de São Paulo. Caio Mendes ajustou a sua gravata de seda italiana pela terceira vez nos últimos 5 minutos, um tique nervoso que havia desenvolvido nos últimos anos de sucesso empresarial. Aos seus 42 anos, havia construído um império imobiliário que se estendia da capital paulista até as praias de Florianópolis, transformando-se de um jovem arquiteto sem recursos em um dos magnatas mais influentes do setor. O motorista virou na Avenida Paulista, onde as luzes de Natal criavam um caleidoscópio de cores que se refletiam no asfalto molhado. Era 15 de dezembro e a cidade se vestia para as festas. Caio observou pela janela escura como as famílias corriam buscando abrigo nos portais, carregadas de pacotes de presentes e sorrisos que contrastavam com a tempestade que assolava a capital. Senhor Mendes, chegamos ao Hotel Unique em 5 minutos, anunciou o motorista, quebrando o silêncio que havia acompanhado o trajeto desde seu escritório no bairro de Itaim Bibi. Caio assentiu, sem tirar os olhos da janela. Naquela noite se celebrava o baile beneficente anual da Fundação Esperança, um evento que reunia a elite paulistana e onde ele figuraria como um dos principais doadores. Sua empresa, Mendes Imóveis, havia comprometido R$500 milhão para a construção de moradias sociais, um investimento que, além de gerar boa imprensa, lhe abriria portas importantes na prefeitura. No entanto, algo em seu interior o incomodava. Talvez fosse a data, tão próxima ao aniversário de seu divórcio, ou talvez a ligação que havia recebido naquela manhã de sua mãe de Belo Horizonte, lembrando-o de que estaria sozinho no Natal. Sofia Mendes tinha o dom de apontar seus fracassos pessoais com a precisão de um cirurgião, especialmente quando se tratava de sua vida sentimental. O telefone vibrou em seu bolso. Uma mensagem de Yara de Souza, sua noiva, há 6 meses. Meu amor, já estou no hotel. Te espero no bar. Estou com o vestido azul que você tanto gosta. Beijos. Caio sorriu sem entusiasmo. Yara era perfeita no papel, bonita, culta, filha de Rodrigo de Souza, seu sócio mais importante. Um casamento entre eles consolidaria uma aliança empresarial que dominaria o mercado imobiliário brasileiro nas próximas décadas. Mas a perfeição, Caio havia aprendido, muitas vezes vinha acompanhada de uma frieza que gelava a alma. O Mercedes parou em frente ao majestoso Hotel Unique, cuja fachada moderna brilhava sob a chuva torrencial. Os fotógrafos se aglomeravam sob tendas improvisadas, esperando capturar a chegada dos convidados VIPs. Caio respirou fundo, preparando-se para a encenação de sempre. Sorrisos calculados, apertos de mão estratégicos, conversas que giravam em torno de cifras milionárias. Desço para abrir a porta, senhor? Perguntou o motorista. Não é necessário, Miguel. Pode ir embora. Yara me levará para casa. Caio pegou seu guarda-chuva e preparou-se para sair quando algo chamou sua atenção na periferia de sua visão. Debaixo do elegante toldo do hotel, parcialmente escondida entre as sombras e os pilares de mármore, havia uma figura encolhida sobre papéis molhados. Os seguranças do hotel se aproximavam discretamente, provavelmente para afastar a indigente antes que os hóspedes a vissem. Mas Caio não conseguia desviar o olhar.
Mesmo à distância, mesmo com o cabelo escuro colado ao rosto pela chuva e roupas que já tinham visto dias melhores, ele reconheceu imediatamente aquela silhueta. A curva de suas costas enquanto se encolhia, protegendo-se do frio, a maneira como abraçava os joelhos contra o peito. Era impossível, mas era ela, Gabriela, sua ex-esposa, a quem não via há 7 anos. A mulher que havia amado com a paixão de seus 20 anos, que havia perdido por sua ambição desmedida, que havia tentado esquecer construindo um império que preenchesse o vazio deixado por sua partida. O mundo pareceu parar, enquanto Caio observava um dos seguranças se aproximar de Gabriela com a clara intenção de expulsá-la dali. Ela levantou a cabeça e por um momento seus olhares se encontraram através da cortina de chuva. Os olhos verdes que um dia tinham sido seu refúgio agora mostravam um medo que o atravessou como uma faca. Sem pensar, Caio abriu a porta do Mercedes e saiu sob a tempestade. Parem! A voz de Caio cortou o ar noturno com uma autoridade que fez os seguranças paralisarem imediatamente. A chuva ensopava seu terno de R$3.000 enquanto ele se aproximava a passos largos, de onde Gabriela permanecia encolhida contra a parede do hotel. Um dos guardas, um homem corpulento com o uniforme do UNIC, se voltou para ele com expressão confusa. Senhor Mendes, não se preocupe. Já estamos nos encarregando de que essa mulher não incomode os convidados. Eu disse para pararem. Caio chegou até onde estava Gabriela, que havia abaixado a cabeça novamente, como se quisesse desaparecer entre os papéis molhados. Deixem-nos sozinhos. Os guardas trocaram olhares desconcertados. Não era habitual que um dos convidados mais importantes da noite se interessasse por uma indigente, especialmente sob uma tempestade daquela. Após alguns segundos de hesitação, afastaram-se o suficiente para dar privacidade, mas mantendo-se por perto por precaução. Caio se abaixou lentamente em frente a Gabriela, sem se importar que seus sapatos italianos afundassem nas poças d'água. Gabriela. Sou eu, Caio. Ela levantou a cabeça com movimentos lentos, como se o simples ato lhe custasse um esforço sobre-humano. Seus olhos verdes, antes brilhantes e cheios de vida, agora mostravam uma mistura de vergonha, medo e algo que Caio não conseguiu identificar completamente. Tinha o rosto demacrado, mas continuava bonita daquela maneira que havia cativado seu coração anos atrás. Caio! Sua voz era apenas um sussurro rouco. Não deveria estar aqui. Ele notou então o que não havia visto de longe. Gabriela estava grávida. Seu ventre proeminente se escondia sob um casaco surrado que já tinha visto dias melhores. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Meu Deus, Gabriela, o que aconteceu com você? Caio tirou seu paletó e o colocou sobre seus ombros sem esperar resposta. Quando é a data do parto? Ela desviou o olhar, abraçando o ventre com gesto protetor. Não é da sua conta, Caio. Vá para sua festa. Tenho certeza que sua nova namorada está te esperando. A menção de Ara foi como um balde de água fria, mas Caio não se moveu. Como você sabia que... Negou com a cabeça, decidindo que isso não era importante agora. Não importa. Você não pode ficar aqui, menos no seu estado. Sobrevivi semanas assim. Posso aguentar mais uma noite. As palavras de Gabriela revelaram um desespero que partiu o coração de Caio. Semanas? Como a mulher que um dia foi sua esposa havia chegado a dormir nas ruas de São Paulo? Não diga bobagens. Caio se levantou e estendeu a mão para ela. Você vem comigo. Gabriela o olhou com desconfiança. Para sua festa beneficente? Tenho certeza que causaria sensação. Não, para minha suíte. É aqui mesmo, no andar superior do hotel. Por um momento, algo que poderia ter sido a antiga Gabriela surgiu em seus olhos. Uma faísca de rebeldia, de orgulho ferido. Não preciso da sua caridade, Caio. Não é caridade. Sua resposta foi firme, definitiva. É o mínimo que posso fazer. O silêncio se estendeu entre eles,
quebrado apenas pelo tamborilar da chuva contra o toldo. Caio viu Gabriela lutar internamente, o orgulho lutando contra o desespero. Finalmente, uma contração visível a fez estremecer, e ele viu sua resistência se desmoronar. Só por esta noite, murmurou ela, tomando sua mão com dedos gelados. Caio a ajudou a levantar-se com cuidado, percebendo o quão frágil ela parecia em seus braços. Virou-se para um dos guardas que observava a cena de longe. Peguem essas coisas e levem para a suíte da cobertura. Com cuidado. Mas, Sr. Mendes, a festa... Cancela minha presença. Diga que tive uma emergência familiar. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse processá-las completamente. Ele estava cancelando o evento mais importante do ano, arriscando relações comerciais vitais, e por alguma razão que não conseguia explicar, sentia-se mais livre do que nunca. Enquanto guiava Gabriela para a entrada do hotel, seu telefone começou a vibrar insistentemente. Yara, sem olhar para a tela, desligou-o. Naquela noite, o passado havia retornado para reclamar seu lugar no presente. O elevador privativo deslizou silenciosamente para o andar superior do Hotel Unique, enquanto Caio e Gabriela permaneciam em um silêncio carregado de tensão. Os espelhos dourados refletiam uma imagem surreal. Ele, encharcado, mas ainda elegante em sua camisa branca e calças de terno. Ela, envolta em seu paletó, com o cabelo úmido colado ao rosto e as mãos protegendo instintivamente seu ventre. Caio observou seu reflexo e por um momento se viu transportado 7 anos atrás, quando eram um casal jovem, cheio de sonhos compartilhados. Então, ele era apenas um arquiteto com ambições desmedidas, e ela uma professora de literatura que acreditava em seus planos impossíveis, quando exatamente ele havia se tornado esse homem que podia pagar uma suíte no Unique, mas havia perdido tudo o que realmente importava. O elevador parou com um suave ding, e as portas se abriram, revelando o elegante vestíbulo privado da suíte presidencial. Caio havia adquirido essa suíte há 2 anos, não tanto por necessidade, mas como símbolo de seu sucesso. Era seu refúgio no coração de São Paulo, o lugar onde fechava os negócios mais importantes e onde havia pedido Yara em casamento apenas 6 meses atrás. Por aqui, murmurou ele, guiando Gabriela para as portas de mogno maciço. Quando as portas se abriram, Gabriela parou no batente, e Caio viu seus olhos percorrerem o espaço com uma mistura de espanto e algo que parecia dor. A suíte era um despliegue de luxo discreto, pisos de mármore italiano, móveis de design, enormes janelas que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo e obras de arte cuidadosamente selecionadas que decoravam as paredes. Isto é... Gabriela não terminou a frase, mas Caio entendeu. Era o mundo que ele havia escolhido acima de seu casamento. Sente-se onde quiser, vou procurar roupas secas e algo quente para beber. Caio dirigiu-se ao quarto, mas parou ao ouvir um barulho estranho. Virou-se e viu Gabriela cambaleando, uma mão na parede para se apoiar. Gabriela? Aproximou-se rapidamente, chegando a tempo de segurá-la antes que ela caísse. Quando foi a última vez que você comeu? Ela fechou os olhos, respirando ofegantemente. Não me lembro exatamente. Ontem, acho. A confissão atingiu Caio como uma bofetada. Sem hesitar, levou-a até o sofá de couro bege e ajudou-a a deitar-se. Não se mexa. Vou ligar para o serviço de quarto e para o médico do hotel. Não, Caio, não preciso. Gabriela tentou levantar-se, mas outra contração a fez interromper o movimento, levando as mãos ao ventre com expressão de dor. Não é negociável. Sua voz adotou aquele tom firme que havia aprendido a usar nas salas de reunião. Pegou o telefone e discou rapidamente. Fala Caio Mendes, suíte presidencial. Preciso que subam imediatamente caldo de galinha, torradas, chá de camomila e frutas frescas. Também quero que localizem o Dr. Antônio e digam que é urgente.
Enquanto esperava a comida, Caio desapareceu no vestiário e voltou com um roupão de seda e toalhas limpas. Você pode se trocar no banheiro. Tem tudo o que precisa lá. Gabriela pegou as roupas com mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso, Caio? Depois de tudo o que aconteceu entre nós? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Caio aproximou-se das janelas, observando as luzes da cidade que piscavam sob a chuva persistente. Por que ele estava fazendo aquilo? Culpa? Saudade? Ou algo mais profundo que ele não ousava nomear? Porque você é a mãe de... Parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Não sabia quem era o pai do bebê que Gabriela esperava e não tinha o direito de assumir nada. Do que, Caio? A voz de Gabriela soou estranhamente tensa. Ele se voltou para ela, encontrando seus olhos verdes fixos nele com uma intensidade que o desarmou. Porque você é uma pessoa que precisa de ajuda e eu posso providenciá-la. É assim tão simples. Mas ambos sabiam que não era simples em absoluto. A campainha interrompeu o momento. Caio foi atender e encontrou um garçom com uma bandeja repleta de comida fumegante, seguido pelo doutor. Antônio, o médico de confiança do hotel, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e modos tranquilizadores. Senhor Mendes, fui informado de que tinha uma emergência médica. Doutor, apresento-lhe Gabriela. Ela está grávida e tem estado passando por dificuldades. Precisa ser examinada. O doutor Antônio aproximou-se de Gabriela com profissionalismo, mas Caio notou a preocupação que cruzou seu rosto ao avaliar seu estado. Senhora, de quantas semanas está? 34, respondeu Gabriela em voz baixa. Tem tido contrações regulares? Algumas, mas não acho que seja nada grave. O médico trocou um olhar significativo com Caio. Preciso examiná-la adequadamente. Poderíamos ter um pouco de privacidade? Caio assentiu e retirou-se para a varanda, mas não antes de ver Gabriela, o olhar com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era gratidão? Medo? Ou havia algo mais que ela não estava lhe dizendo? Enquanto esperava sob a chuva que começava a diminuir, Caio percebeu que sua vida havia mudado completamente e pela primeira vez em anos ele não tinha ideia do que viria depois. 20 minutos depois, o doutor Antônio saiu do quarto com expressão séria. Caio, que havia estado andando nervosamente pela sala, aproximou-se imediatamente. Como ela está? Desidratada, desnutrida e com sinais de estresse extremo, respondeu o médico em voz baixa. As contrações são irregulares por enquanto, mas seu corpo está no limite. Precisa de repouso absoluto, alimentação adequada e supervisão médica constante. Se não melhorar nas próximas 48 horas, terei que interná-la. Caio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O bebê, por enquanto, está bem, mas a situação é delicada. Senhor Mendes, não sei qual é sua relação com essa mulher, mas garanto que chegar a esse ponto exigiu semanas, talvez meses de privações. Não é algo que acontece da noite para o dia. O médico despediu-se depois de deixar uma lista de medicamentos e recomendações específicas. Caio voltou ao quarto onde encontrou Gabriela encolhida sob os lençóis de linho egípcio, vestida com o roupão. Parecia tão pequena e frágil naquela cama king size que algo se mexeu dolorosamente em seu peito. O doutor disse que você precisa descansar, disse suavemente, aproximando-se com cuidado para não assustá-la. Gabriela mantinha os olhos fixos no teto. Você não precisava fazer tudo isso, Caio. Não sou sua responsabilidade. Talvez não, admitiu ele, sentando-se na beirada da cama. Mas aqui estamos. Um silêncio constrangedor se estendeu entre eles, até que Caio reuniu coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Gabriela, o que aconteceu? Quando nos divorciamos, você foi para Belo Horizonte com sua irmã. Tinha trabalho, uma vida estável. Como você chegou até aqui? Os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar.
A vida aconteceu, Caio. Às vezes as coisas simplesmente se desmoronam. Isso não é uma resposta. Ela se incorporou lentamente, abraçando os joelhos contra o peito. Depois do divórcio, sim, fui para Belo Horizonte. Trabalhei no colégio local, recomecei minha vida. Conheci alguém, achei que havia encontrado algo real. Caio sentiu uma pontada de ciúmes que não tinha o direito de sentir. O pai do bebê? Gabriela assentiu, mas sua expressão endureceu. Resultou ser um homem muito diferente do que eu pensava. Quando descobri sua verdadeira natureza, já era tarde demais em muitos sentidos. O que você quer dizer? Ele era controlador, possessivo. No início, confundi isso com amor, com proteção. Sua voz se quebrou levemente. Quando tentei deixá-lo, ele se certificou de que eu perdesse meu emprego. Usou suas influências para que nenhuma escola da região me contratasse. Depois, veio pelos meus ahorros, minhas poucas propriedades. Caio sentiu uma fúria crescente. Por que você não denunciou? Por que não pediu ajuda? Eu tentei, sussurrou Gabriela. Mas ele tinha amigos em lugares importantes. Ninguém me acreditou. E quando descobri que estava grávida, levou as mãos ao ventre. Soube que tinha que fugir. Cheguei a São Paulo há 2 meses com o pouco que pude resgatar, mas o dinheiro acabou rápido e ninguém contrata uma mulher grávida sem referências. A história atingiu Caio como uma revelação devastadora. A mulher que ele havia amado, que havia perdido por sua própria ambição cega, havia estado lutando sozinha contra um monstro enquanto ele construía seu império de cristal. Por que você não me ligou? Por que não? Parou, conhecendo a resposta antes mesmo que ela a dissesse. Ligar para o homem que me deixou por um negócio? Ao que me disse que amor não paga contas. Os olhos de Gabriela brilharam com uma mistura de dor e orgulho ferido. Preferi dormir na rua. As palavras de Caio de 7 anos atrás voltaram para atormentá-lo. Durante uma de suas últimas brigas, quando ela o implorou para recusar um contrato que os manteria separados por meses, ele havia dito exatamente isso. Amor não paga contas, Gabriela. Crescer significa tomar decisões difíceis. Começou, mas foi interrompido pelo telefone que tocava insistentemente da sala. Você deveria atender, murmurou Gabriela, fechando os olhos. Com certeza é sua noiva querendo saber onde você está. Caio olhou para a porta, depois para Gabriela. O telefone continuou tocando, mas ele não se moveu. Ela pode esperar. Caio, você não pode mudar sua vida por mim. Não depois de todo esse tempo. Quem diz que estou mudando minha vida? A pergunta soou falsa, até para seus próprios ouvidos. Gabriela abriu os olhos e o olhou com aquela intensidade que sempre tivera o poder de atravessá-lo. Você cancelou a festa mais importante do ano. Seu telefone está tocando há 1 hora. E você me trouxe para a suíte onde você vive com sua noiva. Esta não é... Caio parou. Tecnicamente, Yara não morava lá, mas passava muitas noites na suíte. Suas coisas estavam no closet, seus perfumes no banheiro. Gabriela havia notado os detalhes que ele havia dado como garantidos. Amanhã procurarei outro lugar, acrescentou Gabriela com voz firme. Não posso ser a razão pela qual você destrói o que construiu. Mas enquanto a olhava ali, vulnerável, mas ainda ferozmente independente, Caio percebeu que talvez o que ele havia construído não valesse tanto quanto ele acreditava. O telefone parou de tocar, e no silêncio que se seguiu, ambos souberam que não havia mais volta. O amanhecer chegou a São Paulo com uma clareza cruel que contrastava com a tempestade da noite anterior. Caio acordou no sofá da sala, com o pescoço rígido e a mente embotada por apenas 3 horas de sono inquieto. Ele havia insistido que Gabriela dormisse no quarto enquanto ele montava guarda, embora nenhum dos dois tivesse expressado exatamente do que. O silêncio da suíte foi quebrado pelo zumbido insistente de seu telefone.
23 chamadas perdidas de Yara, 12 de seu sócio Rodrigo de Souza e uma avalanche de mensagens que começavam cordiais e escalavam até a indignação. A última mensagem de Yara, enviada às 3 da madrugada, era particularmente direta. Caio, isso é ridículo. Seja o que for que esteja acontecendo, conversamos amanhã. Tenho perguntas. Antes que ele pudesse decidir como responder, o telefone tocou novamente. Desta vez era Fábio, seu assistente pessoal, com aquela voz tensa que usava apenas em crises. Caio, preciso que venha ao escritório imediatamente. Temos um problema. Bom dia para você também, Fábio. Que tipo de problema? O tipo que sai na primeira página da Folha de São Paulo. A pausa que se seguiu foi ominosa. Tem fotos suas de ontem à noite saindo do hotel com uma mulher grávida que claramente não é Yara. Caio sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Aproximou-se das janelas, olhando para a rua, onde alguns fotógrafos já se aglomeravam. Quão ruins são as fotos? Digamos que não deixam margem para interpretação. A manchete é: O Magnata Solitário de São Paulo, romance secreto ou vida dupla. Identificaram que a mulher está grávida e os jornalistas já estão especulando sobre quando começou o relacionamento de vocês. Caio fechou os olhos, apoiando a testa contra o vidro frio. Rodrigo de Souza ligou 3 vezes. E o tom dele não sugeria que quisesse te parabenizar. Naquele momento, Gabriela apareceu na entrada do quarto, vestida com as roupas que ele havia mandado lavar e secar durante a noite. Apesar de ter dormido, ainda parecia frágil, mas havia algo diferente em sua postura, uma determinação que Caio reconheceu como perigosa. Fábio, te ligo em 1 hora, disse ele, desligando sem esperar resposta. Você ouviu a conversa, observou Gabriela. Não era uma pergunta. Parte dela. Aproximou-se lentamente, mas não importa. Os jornalistas sempre inventam histórias. Gabriela mostrou seu próprio telefone, onde brilhava a tela de um jornal digital. A foto era devastadoramente clara. Caio a guiando para o hotel sob a chuva, seu braço protetor ao redor dela, seus rostos capturados em um momento que parecia íntimo e clandestino. Sua noiva deve estar encantada, murmurou Gabriela com ironia amarga. Como se tivesse sido invocada, a porta da suíte abriu-se bruscamente. Yara de Souza entrou como uma tempestade elegante, seu cabelo loiro perfeitamente penteado, apesar da hora precoce, vestida com um tailleur que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Seus olhos azuis, normalmente frios, mas controlados, agora ardiam com uma fúria calculada. Caio, acho que precisamos conversar, disse ela, mas seu olhar fixou-se imediatamente em Gabriela. E imagino que esta seja a misteriosa mulher das fotos. O ar na sala engrossou com uma tensão que quase podia ser cortada. Caio posicionou-se instintivamente entre as duas mulheres, embora não tivesse certeza de quem estava protegendo de quem. Yara, posso explicar? Explicar o quê, exatamente? Yara aproximou-se com passos medidos, sua voz mantendo-se perigosamente calma. Explicar por que meu noivo cancelou o evento mais importante do ano para resgatar uma indigente grávida? Ou explicar por que essa mesma indigente está usando meu roupão? Gabriela ergueu-se e Caio viu brilhar em seus olhos o caráter que o havia apaixonado na juventude. Não sou indigente, e se este é seu roupão, posso tirá-lo agora mesmo. Gabriela, não. Caio levantou as mãos, sentindo que a situação escapava de suas mãos. Yara parou, seus olhos entrecerrando-se. Gabriela, esse nome me é familiar. Um sorriso frio curvou seus lábios. Claro, a ex-esposa. A professora do interior que não soube apreciar suas ambições. A palavra ex-esposa caiu no silêncio como uma bomba. Caio viu Yara processar a informação. Viu o momento exato em que as peças se encaixaram em sua mente calculadora.
Há quanto tempo vocês se veem? Perguntou com voz perigosamente suave. Não estamos nos vendo, interveio Gabriela. Ontem foi a primeira vez que nos vimos em 7 anos. E espera que eu acredite nessa coincidência? Yara riu, mas não havia humor no som. A ex-esposa aparece casualmente grávida na porta do hotel justo quando Caio está mais vulnerável. Vulnerável? Caio franziu a testa. Por favor, Caio. Casamentos te deixam nervoso. Você tem estado estranho durante semanas. E agora ela aparece grávida e necessitada, apelando exatamente para aquela sua veia de cavaleiro andante que você sempre teve. Gabriela deu um passo à frente, seu queixo erguido desafiadoramente. Se você acha que vim aqui para manipular Caio, está completamente enganada. Ah, sim. Então explique-me, Gabriela. Yara pronunciou seu nome como se fosse uma maldição. De quem é esse bebê que você está esperando? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio viu Gabriela ficar pálida, como se suas mãos se movessem instintivamente para proteger seu ventre. E naquele momento, algo na expressão de sua ex-esposa lhe disse que havia mais segredos a revelar. Muitos mais. A pergunta de Yara ficou suspensa no ar como uma guilhotina, esperando para cair. Gabriela manteve o queixo alto, mas Caio notou o leve tremor em suas mãos, a maneira como seus nós dos dedos haviam ficado brancos de apertar os punhos. Isso não é da sua conta, respondeu Gabriela finalmente, sua voz firme, mas com um matiz defensivo que não passou despercebido. Yara riu com uma frieza que gelou o sangue de Caio. Não é da minha conta? Meu noivo cancela compromissos milionários para resgatar sua ex-esposa grávida e não é da minha conta. Yara, chega. A voz de Caio cortou o ar com uma autoridade que surpreendeu até a ele mesmo. Gabriela está aqui porque precisava de ajuda. Ponto. Não há mais história para contar. Sério, Caio? Essa é a sua versão? Yara voltou-se para ele, seus olhos azuis brilhando com uma inteligência aguçada. Porque eu tenho pensado a madrugada toda e as datas não me batem. Um arrepio percorreu a espinha dorsal de Caio. Que datas? O divórcio de vocês foi há 7 anos. Ela está grávida de... Yara fez uma pausa calculada, olhando para Gabriela. De quantos meses você disse? Não disse, replicou Gabriela. 34 semanas. Interveio Caio sem pensar, lembrando-se do que havia dito ao médico na noite anterior. O silêncio que se seguiu foi devastador. Caio viu Yara fazendo os cálculos mentalmente. Viu seus olhos se estreitarem enquanto as peças se encaixavam em sua mente. 34 semanas, murmurou Yara lentamente. Isso significa que ela engravidou em abril. E não é interessante, Caio, que precisamente em abril você teve aquela conferência de 3 dias em Belo Horizonte? Aqui você cancelou 2 reuniões importantes para participar. Caio sentiu como se lhe tivessem tirado o ar dos pulmões. Lembrava-se perfeitamente daquela conferência. Inovação em arquitetura sustentável. Havia sido uma desculpa perfeita para visitar a cidade onde sabia que Gabriela vivia, embora ele se dissesse que era pura coincidência que não havia ido por ela. Isso é ridículo, gaguejou, mas sua voz soou pouco convincente até para seus próprios ouvidos. Gabriela havia ficado pálida até parecer transparente. Caio não esteve em Belo Horizonte por mim, ele nem sabia que eu ainda morava lá. Ah, não? Yara sorriu triunfante. Então, é outra coincidência que meu investigador particular tenha confirmado que vocês foram vistos juntos no café da Praça da Liberdade, em 15 de abril, para ser exato. A confissão atingiu Caio como um martelo. Yara o havia investigado. Por quanto tempo? O que mais ela sabia? Você tem investigadores me seguindo? Perguntou ele, sua voz carregada de incredulidade. Por favor, Caio, meu pai não investe centenas de milhões em fusões empresariais sem conhecer exatamente com quem está fazendo negócios. Yara aproximou-se dele,
seu perfume caro invadindo o espaço entre eles. E definitivamente não permite que sua filha se case com alguém que guarda segredos. Gabriela levou uma mão ao ventre, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela se negava a derramar. Não podem usar um bebê inocente em seus jogos de poder. Jogos de poder? Yara voltou-se para ela com um sorriso predatório. Querida, isso não é um jogo. Isso é business. E você acabou de se tornar um investimento muito ruim. Caio sentiu uma fúria crescente queimando em seu peito. Chega, Isadora. Gabriela não tem nada a ver com nossos negócios. Não? Pense bem, Caio. Se esse bebê é seu e tudo indica que é, o que você acha que acontecerá com a fusão Mendes-Vega? Acha que meu pai vai querer se associar a um homem que engravida a ex-esposa enquanto está noivo da filha? A realidade das implicações começou a pesar sobre Caio como uma laje de concreto. A fusão com a Vega Empreendimentos não era apenas um negócio. Era o projeto da sua vida, a culminação de todos os seus sacrifícios. Sem ela, a Mendes Imóveis enfrentaria sérios problemas financeiros. E isso, continuou Isadora com voz melosa, sem mencionar o escândalo na mídia. Os contratos com a prefeitura, as licenças pendentes, a reputação que custou tanto a construir, tudo isso vai por água abaixo se vier à tona que você tem levado uma dupla vida. Gabriela se dirigiu à porta com passos decididos. Não vou ser responsável por você destruir sua vida, Caio. Isso foi um erro. Espera. Caio a alcançou, segurando-a suavemente pelo braço. Você não precisa ir embora. Sim, preciso. Gabriela o olhou com uma mistura de amor e resignação que lhe partiu o coração. Sua noiva tem razão em uma coisa. Minha presença aqui só pode te trazer problemas. Muito sensato, murmurou Isadora do fundo da sala. Caio se voltou para sua noiva, vendo pela primeira vez a frieza calculista que sempre estivera ali, mas que ele escolhera ignorar. É isso que você realmente é, Isadora? Uma manipuladora que usa detetive para controlar o futuro marido? Sou uma mulher prática que protege seus interesses, respondeu sem se intimidar. Algo que você deveria aprender a fazer. Naquele momento, enquanto olhava para as duas mulheres que representavam os dois caminhos possíveis de sua vida, Caio percebeu que havia chegado a hora de tomar a decisão mais importante de sua existência. E pela primeira vez em anos, ele não sabia qual era a resposta correta. Caio permaneceu imóvel no centro da suíte, sentindo o peso de dois olhares expectantes sobre si. À sua esquerda, Isadora o observava com a frieza de um predador calculando seu próximo movimento. À sua direita, Gabriela esperava perto da porta, com uma mão na maçaneta e a outra protegendo instintivamente seu ventre. O silêncio se estendeu por longos segundos, quebrado apenas pelo rumor distante do trânsito paulistano e pelo zumbido constante do seu celular com ligações que ele se recusava a atender. Preciso pensar, murmurou finalmente Caio, passando as mãos pelos cabelos. Não há nada para pensar, replicou Isadora com impaciência. É uma decisão simples, ela ou eu, seu passado ou seu futuro, a ruína ou o sucesso. Gabriela se voltou para a porta. Já falaram o suficiente de mim como se eu não estivesse aqui. Vou embora. Não! A voz de Caio ecoou mais forte do que pretendia, carregada de uma desesperação que o surpreendeu. Por favor, Gabriela, preciso saber a verdade. Ela parou sem se virar. Que verdade? Caio respirou fundo, reunindo coragem para fazer a pergunta que poderia mudar tudo. O bebê é meu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriela se virou lentamente, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas e algo que parecia alívio misturado com terror. Caio, começou, mas sua voz se quebrou. Responda à pergunta, interrompeu Isadora com voz cortante. Depois de todo esse drama, ao menos temos direito à verdade. Gabriela fechou os olhos e quando os abriu,
Havia uma resolução dolorosa neles. Sim, sussurrou, é seu. O mundo de Caio se desmoronou. Ele se deixou cair no sofá mais próximo, sentindo como se todas as certezas de sua vida tivessem ruído em um instante. Como... Por que você não me disse? Gabriela se aproximou lentamente, com passos vacilantes. Porque quando descobri, já era tarde demais. Você tinha refeito sua vida, tinha uma nova noiva, um império para administrar. Que direito eu tinha de destruir tudo isso? O direito de uma mãe, explodiu Caio, levantando-se bruscamente. O direito de me dizer que ia ser pai. Como o direito que você me deu quando decidiu que o dinheiro era mais importante que nosso casamento? Gabriela o encarou com firmeza. Aprendi com você, Caio. Aprendi que às vezes é preciso tomar decisões dolorosas. Isadora observava a troca com um sorriso que não chegava aos olhos. Que romântico! Um encontro familiar. Mas há um pequeno problema. Caio está noivo de mim. E esse compromisso inclui contratos legais que não podem ser quebrados facilmente. Caio se voltou para ela, vendo pela primeira vez com clareza meridiana o que ele vinha negando por meses. É disso que se trata nosso noivado, Isadora? De contratos legais? Trata-se de ser realista, respondeu ela sem se imutar. O amor é um luxo que homens como você não podem se dar ao luxo. Você aprendeu isso uma vez, quando deixou Gabriela pela sua carreira. Vai cometer o mesmo erro 2 vezes? Não foi um erro, murmurou Caio, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, sabia que eram falsas. Gabriela se dirigiu novamente à porta. É exatamente isso que eu temia que acontecesse. Não vim aqui para complicar sua vida, Caio. Vou encontrar outra maneira de seguir em frente. Com que dinheiro? Com que emprego? Caio a alcançou, segurando-a suavemente pelos ombros. Você está dormindo na rua há semanas. O que vai acontecer quando o bebê nascer? Meu bebê, corrigiu Gabriela com voz firme. Sobrevivi até agora. Sobreviverei depois do parto. Nossa filha! A correção saiu da boca de Caio antes que ele pudesse detê-la, e as palavras ressoaram na sala como uma declaração. Isadora riu com amargura. Nossa filha? Caio, você nem mesmo tem certeza se é menina. É, sussurrou Gabriela, levando as mãos ao ventre. Seu nome é Aurora. O nome atingiu Caio como uma revelação. Aurora. Como os amanheceres que eles costumavam ver juntos da varanda do primeiro apartamento, quando ainda acreditavam que o amor era suficiente para conquistar o mundo. Aurora, repetiu, e algo se quebrou dentro dele. Naquele momento, seu celular tocou com a melodia reservada para ligações urgentes. Era Javier, seu assistente. Caio, você precisa vir agora. Rodrigo Vega está aqui com advogados. Diz que se você não aparecer em 1 hora, considera o acordo de fusão rompido. Caio olhou para Isadora, que sorria com satisfação, depois para Gabriela, que o observava com uma mistura de esperança e resignação. Diga que estou a caminho, disse finalmente. Mas enquanto desligava o telefone, Caio Mendes tomou a decisão mais importante de sua vida. Uma decisão que mudaria tudo, que destruiria o império que ele havia construído, mas que talvez, só talvez, lhe devolvesse algo que ele havia perdido há muito tempo. Sua alma. Gabriela, disse, se virando para ela com uma determinação que não sentia havia anos. Você confiaria em mim mais uma vez? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Caio, mais uma vez, repetiu ele. Eu prometo que dessa vez não vou te falhar. No silêncio que se seguiu, o futuro esperava para ser escrito. 1 hora depois, Caio se encontrava na sala de reuniões da Mendes Imóveis, enfrentando o olhar acusador de Rodrigo Vega. O patriarca da família Vega, um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos do mesmo azul frio que a filha, havia se posicionado do outro lado da mesa de mogno como um general se preparando para a batalha. Caio,
Começou Rodrigo com voz controlada, mas carregada de ameaça. Espero que você tenha uma explicação muito convincente para o espetáculo de ontem à noite. À esquerda de Rodrigo estava sentada Isadora, que havia trocado seu tailleur matinal por um elegante vestido preto que a fazia parecer mais uma viúva do que uma noiva. À sua direita, dois advogados com pastas de couro observavam silenciosamente como abutres esperando seu momento. Caio estava vestido com seu melhor terno, mas pela primeira vez em anos, a armadura da roupa cara não o fazia se sentir poderoso. Ele se sentia exposto, vulnerável, mas também estranhamente liberado. A explicação é simples, disse Caio, sentando-se em seu lugar habitual à frente da mesa. Encontrei alguém que precisava de ajuda e a ajudei. Alguém? Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Os jornais falam da sua ex-esposa. Uma ex-esposa grávida que aparece convenientemente em sua vida justo quando nossa fusão está prestes a ser fechada. Não foi conveniente. Foi uma coincidência. As coincidências, interrompeu um dos advogados, não costumam custar 500 milhões de reais. Caio franziu a testa. Do que vocês estão falando? Isadora se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma satisfação que gelava o sangue. Dos contratos da fusão, Caio. Aqueles que incluem cláusulas morais muito específicas sobre a conduta do CEO da Mendes Imóveis. Cláusulas morais? Rodrigo abriu uma pasta e deslizou vários documentos pela mesa. Página 15, parágrafo 3º. Qualquer conduta que prejudique significativamente a reputação da empresa fusionada constitui causa de rescisão do acordo sem compensação. Caio leu rapidamente as cláusulas que havia assinado meses atrás, sem lhes dar muita atenção. Seu sangue gelou ao compreender as implicações. Isso é extorsão, murmurou. Isso é business, replicou Rodrigo com frieza. E sua pequena aventura romântica acabou de se transformar em um problema de business muito caro. O celular de Caio vibrou com uma mensagem de Javier. As ações caíram 12% desde que as fotos saíram. Os acionistas estão nervosos. Tenho uma proposta, continuou Rodrigo, recostando-se em sua cadeira. Gabriela desaparece, permanentemente. Você se encarrega de que ela se mude para outra cidade, de preferência para outro país. Em troca, esquecemos esse pequeno deslize e prosseguimos com a fusão como se nada tivesse acontecido. E se eu me recusar? O sorriso de Rodrigo foi tão frio quanto o aço. Então, amanhã de manhã, você terá que explicar aos seus acionistas por que eles perderam a oportunidade de negócio do século. E aos seus funcionários, porque eles vão ter que procurar emprego em outro lugar. Caio olhou para Isadora, procurando algum vestígio da mulher de quem ele achava estar apaixonado. É isso que você quer, Isadora? Me forçar a abandonar minha filha? Quero um casamento estável com um homem de sucesso, respondeu ela sem emoção. Não um drama familiar que arruíne nossas vidas. E se não for negociável? A voz de Caio soou mais firme do que ele se sentia. E se eu não estiver disposto a abandonar Gabriela e Aurora? O silêncio que se seguiu foi tenso. Rodrigo trocou olhares com seus advogados antes de responder. Então, Caio, prepare-se para perder tudo o que você construiu. Porque não só cancelaremos a fusão, também nos certificaremos de que nenhuma outra grande empresa do setor queira fazer negócios com você. Temos influência na prefeitura, nos bancos, na mídia. É uma decisão simples, acrescentou Isadora com voz melosa. Sua ex-esposa e um bebê, do qual você nem sequer tem certeza se é seu, contra o império que você levou 15 anos para construir. Caio se levantou lentamente, sentindo o peso de 20 anos de ambição pressionando sobre seus ombros. Ele se lembrou das noites sem dormir, dos sacrifícios, dos relacionamentos perdidos no altar do sucesso. Tudo o que ele havia construído dependia de sua resposta. Mas também se lembrou do olhar de Gabriela naquela manhã, a maneira como ela havia dito o nome Aurora,
o medo em seus olhos quando ela pensou que teria que enfrentar sozinha o futuro. Preciso de 24 horas para pensar, disse finalmente. Rodrigo consultou seu relógio de ouro. Você tem até amanhã ao meio-dia. Depois disso, a oferta expira e as consequências serão irreversíveis. Enquanto saía da sala de reuniões, Caio sentiu como se estivesse caminhando para um precipício. Atrás dele ficava tudo o que ele havia construído. À sua frente, um futuro incerto, mas talvez, só talvez, autêntico. Pela primeira vez em sua vida adulta, Caio Mendes se deparava com uma decisão onde o dinheiro não era a variável mais importante. E isso o aterrorizava mais do que qualquer crise empresarial que ele já havia enfrentado. Caio voltou para a suíte do hotel, mergulhado num silêncio que parecia sufocar até seus próprios pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou Gabriela na sala, olhando através das janelas para a cidade que se estendia sob o céu chumbo de dezembro. Havia algo em sua postura, na maneira como ela segurava uma xícara de chá entre as mãos, que lhe lembrou dolorosamente a mulher que ele havia perdido anos atrás. Como foi a reunião? Perguntou ela sem se virar. Caio tirou o paletó e o jogou em uma cadeira, sentindo de repente que o peso do mundo repousava sobre seus ombros. Como eu esperava. Pior, talvez. Gabriela se virou para ele e Caio viu em seus olhos uma compreensão que o tranquilizou e o aterrorizou ao mesmo tempo. Ela sempre tivera aquela capacidade de ler suas emoções melhor do que ele mesmo. Te deram um ultimato, não era uma pergunta. 24 horas para decidir entre você e tudo o que eu construí. As palavras saíram carregadas de uma amargura que ele não pretendia mostrar. Gabriela deixou a xícara sobre a mesa de vidro e se aproximou lentamente. Caio, olhe para mim. Quando ele levantou o olhar, ela continuou com voz firme. Você não precisa escolher nada. Essa decisão já está tomada. O que você quer dizer? Eu vou embora, esta noite, antes que isso vá mais longe. Não! A veemência de sua própria resposta o surpreendeu. Você não vai a lugar nenhum. Não enquanto você pode dar à luz a qualquer momento. Gabriela sorriu com tristeza. Você sempre foi protetor. Era uma das coisas que eu mais amava em você. Era? Ela se sentou pesadamente no sofá, uma mão em seu ventre proeminente. Antes de você dizer mais alguma coisa, você precisa conhecer toda a verdade. Sobre por que estou realmente aqui. Sobre o que me aconteceu em Fortaleza. Caio se aproximou, sentindo que o ar da sala havia se tornado mais denso. Eu estou ouvindo. Gabriela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão que a vinha corroendo por dentro. O homem de quem eu falei, aquele que me controlou e me tirou tudo, se chama Fernando Albuquerque. É primo de Isadora. As palavras atingiram Caio como um soco no estômago. O quê? Eu não sabia quando começamos a namorar. Me apresentaram a Fernando num jantar. Ele era encantador, bem-sucedido, dizia todas as palavras certas. Os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas. Quando descobri sua verdadeira natureza, já era tarde demais. E quando tentei deixá-lo... Continue, murmurou Caio, embora uma parte dele temesse o que viria depois. Fernando tem negócios escusos, Caio. Lavagem de dinheiro através de projetos imobiliários, suborno de funcionários, ameaças a quem se intromete em seu caminho. Eu cometi o erro de tentar denunciá-lo. O mundo de Caio se desmoronou. Denunciá-lo. Eu tinha provas, documentos, gravações. Mas Fernando descobriu antes que eu pudesse entregá-las às autoridades. Gabriela se levantou e caminhou até a janela, abraçando-se a si mesma. Uma noite ele chegou ao meu apartamento com 2 homens. Eles me disseram que eu tinha 2 opções: desaparecer para sempre ou enfrentar as consequências. Caio sentiu uma fúria ardente em seu peito. Ele te ameaçou? A mim e ao bebê. Ele sabia que eu estava grávida, embora eu tivesse acabado de descobrir.
Sua voz se quebrou. Ele me disse que se eu alguma vez voltasse para Fortaleza, se falasse com as autoridades, se tentasse te contactar, ele faria com que tanto a Aurora quanto eu desaparecêssemos. Por isso você veio para São Paulo? Por isso você estava na rua? Gabriela assentiu, as lágrimas escorrendo livremente por suas faces. Gastei todas as minhas economias para chegar aqui, pensando que estaria segura numa cidade grande. Mas o dinheiro acabou rápido e eu não podia procurar emprego usando meu nome verdadeiro. Fernando tem contatos em todos os lugares. Caio se aproximou dela, mas parou ao ver como ela se tensionava. Gabriela, por que você não me disse isso desde o começo? Porque conhecendo sua personalidade, eu sabia que você tentaria me proteger. E isso te colocaria em perigo também. Ela se voltou para ele, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de medo e determinação. Fernando não é apenas um abusador, Caio. É um criminoso perigoso com conexões que chegam aos mais altos níveis do poder. De repente, as peças começaram a se encaixar na mente de Caio como um quebra-cabeça sinistro. Você acha que Isadora sabe quem ele é, realmente? Não sei, mas agora que estou aqui com você, é questão de tempo antes que Fernando descubra. Gabriela levou as mãos ao ventre. Eu coloquei em perigo a Aurora, você, tudo o que você construiu. Naquele momento, o celular de Caio tocou. Era um número desconhecido com DDD de Fortaleza. Com o coração batendo como um tambor, ele atendeu. Caio Mendes? A voz do outro lado era suave, educada, mas havia algo em seu tom que lhe arrepiou os cabelos da nuca. Quem é? Meu nome é Fernando Albuquerque. Acho que precisamos conversar sobre Gabriela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio olhou para Gabriela, que havia ficado pálida como um fantasma. O que ele quer? A risada de Fernando foi fria como o gelo. Que você me devolva o que é meu. Gabriela tem algo que me pertence, e acho que é hora de ela voltar para casa. Caio sentiu o chão se abrir sob seus pés. O passado não só havia retornado para reclamar Gabriela, havia vindo armado e disposto a lutar. E desta vez, tudo o que Caio amava estava em perigo. Caio manteve o telefone pressionado contra a orelha, sentindo como cada palavra de Fernando Albuquerque se cravava em sua mente como facas geladas. Gabriela havia se deixado cair no sofá, uma mão protegendo o ventre, enquanto a outra se agarrava ao encosto como se fosse um salva-vidas. Eu não sei do que você está falando, respondeu Caio, mantendo sua voz controlada, embora seu pulso disparasse. Por favor, Sr. Mendes, os dois somos homens de negócios inteligentes. Sabemos que Gabriela está com você. As fotos de ontem à noite foram muito esclarecedoras. Caio olhou para as janelas, percebendo pela primeira vez que havia vários carros estacionados na rua que ele não havia visto antes. O que exatamente você quer? Uma conversa civilizada, cara a cara, esta noite no restaurante DOM, às 9. A voz de Fernando soava quase cortês, mas havia aço por baixo das palavras educadas. Venha sozinho. E Caio, traga Gabriela. Isso não vai acontecer. Fernando riu, um som que não tinha nada de humor. Tem certeza? Porque eu tenho observado seus negócios com grande interesse. A Mendes Imóveis tem vários projetos em andamento que dependem de licenças da prefeitura. Seria uma pena que surgissem complicações burocráticas. O coração de Caio se afundou. Fernando não era apenas um criminoso. Ele tinha tentáculos no sistema que poderiam estrangular sua empresa por dentro. Além disso, continuou Fernando com tom casual, minha prima Isadora me contou coisas fascinantes sobre sua situação empresarial atual. Uma fusão tão delicada. Um único escândalo poderia arruinar tudo, não acha? Caio fechou os olhos, compreendendo finalmente a magnitude da armadilha em que havia caído. Fernando não era apenas o abusador de Gabriela. Ele fazia parte da mesma rede de poder que controlava seu futuro empresarial. Isadora sabe quem você é realmente? Minha prima é uma mulher muito inteligente. Ela sabe exatamente o que precisa saber.
A pausa que se seguiu foi carregada de ameaça. 9 horas, Caio. Não me faça esperar. A linha se cortou, deixando Caio com o telefone na mão e um silêncio que parecia sufocar a sala. Ele se voltou para Gabriela, que o observava com olhos cheios de terror. Ele sabe onde estamos, sussurrou ela. Desde quando? Provavelmente desde ontem à noite. Fernando tem recursos, contatos. Quando as fotos saíram nos jornais era questão de tempo. Gabriela se levantou com dificuldade, se dirigindo ao quarto. Eu tenho que ir embora, agora. Você não vai a lugar nenhum. Caio a seguiu, segurando-a suavemente pelo braço. Não enquanto ele estiver lá fora. Você não entende. Gabriela se voltou para ele com uma desesperação que o fez recuar. Fernando não faz ameaças vazias. Quando ele diz que vai fazer alguém desaparecer, ele quer dizer isso mesmo. Caio sentiu um arrepio percorrendo sua espinha dorsal. Ele matou pessoas? Eu não tenho provas, mas... Gabriela levou as mãos ao rosto. Havia um jornalista em Fortaleza que estava investigando seus negócios. Ele apareceu morto num acidente de trânsito 2 dias antes de publicar seu artigo. O celular de Caio vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número desconhecido. Olhe pela janela. Com o coração na garganta, Caio se aproximou das janelas. Lá embaixo, na calçada oposta, havia um homem com casaco escuro que o cumprimentou com um sorriso que era visível mesmo de tão longe. Ao seu lado, outro homem falava ao telefone sem tirar os olhos do hotel. Estamos sendo vigiados, murmurou Caio. Gabriela se aproximou da janela e ficou pálida ao ver os homens. Eu reconheço o da esquerda. Seu nome é Marcos. Foi ele quem me ameaçou em Fortaleza. Naquele momento, outra contração a fez se curvar sobre si mesma, levando as mãos ao ventre com uma expressão de dor que alarmou Caio. Você está bem? São as contrações, ofegou Gabriela. Elas estão ficando mais frequentes desde esta manhã. Caio a ajudou a se sentar, sua mente trabalhando a toda velocidade para encontrar uma saída que parecia não existir. Às 8h30, seu celular vibrou com uma mensagem que gelava o sangue. Vai se atrasar para nosso encontro? Seria uma pena termos que subir para buscá-lo. Eu tenho que ir, disse finalmente, se dirigindo ao armário para procurar uma jaqueta. Não! Gabriela tentou se levantar, mas outra contração a fez parar. É uma armadilha, Caio. Fernando não negocia. Ele só pega o que quer. Então eu vou dar a ele o que ele quer. Os olhos de Gabriela se encheram de terror. O que você quer dizer? Caio se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos entre as suas. Eu vou a esse jantar, mas não para te entregar. Eu vou enfrentá-lo cara a cara e acabar com isso de uma vez por todas. Como? O que você pode fazer contra alguém como ele? O que eu deveria ter feito 7 anos atrás, lutar pelo que realmente importa. Caio se levantou, sentindo uma clareza que não experimentava havia anos. Miguel vai te levar para o Hospital Sírio-Libanês. É o melhor de São Paulo para partos de alto risco. Lá você estará segura. E você? Eu vou me certificar de que Fernando Albuquerque nunca mais possa te machucar. Caio se dirigiu à escrivaninha da suíte e abriu uma gaveta secreta que Gabriela não sabia que existia. Dela, ele retirou um envelope pardo que continha documentos que ele vinha guardando por meses. O que é isso? Minha apólice de seguro. Caio mostrou-lhe os papéis brevemente. Contratos, e-mails, transferências bancárias, provas de todos os subornos e operações ilegais que a família Vega vem fazendo através da minha empresa sem eu saber. Gabriela o olhou com espanto. Há quanto tempo você está investigando? Desde que comecei a notar discrepâncias nas contas há 6 meses. No começo pensei que era incompetência da minha equipe contábil, mas depois percebi que alguém estava usando a Mendes Imóveis para lavar dinheiro. Caio guardou os documentos em sua jaqueta. Nunca imaginei que Isadora estivesse envolvida até hoje.
Uma nova contração fez com que Gabriela se agarrasse ao braço do sofá. Caio, você não pode enfrentar sozinho toda uma rede criminosa. Eu não estarei sozinho. Caio se aproximou do telefone e discou um número que ele havia memorizado, mas nunca havia usado. Inspetor Martinho Silva, Delegacia de Crimes Econômicos da Polícia Civil de São Paulo. Me apresentei numa palestra há 1 ano. Enquanto esperava que atendessem, Caio sentiu que cada segundo que passava era crucial. Finalmente, uma voz familiar respondeu do outro lado. Inspetor Silva, sou Caio Mendes. Sei que é tarde, mas tenho informações sobre uma rede de lavagem de dinheiro que envolve empresas imobiliárias de São Paulo. Sim, tenho provas documentais. Não posso esperar até amanhã. Gabriela o observava com uma mistura de admiração e terror enquanto ele coordenava os detalhes com o inspetor. Quando desligou, havia uma determinação em seus olhos que ela não vira em anos. A polícia estará no DOM às 9h15. Fernando estará tão concentrado em me intimidar que não vai perceber até ser tarde demais. E se algo der errado? E se ele tiver mais homens do que esperamos? Caio se aproximou dela e acariciou-lhe suavemente o rosto. Então ao menos Aurora crescerá, sabendo que o pai dela tentou fazer o certo. Uma contração particularmente forte fez Gabriela gritar, agarrando o ventre com ambas as mãos. Quando passou, ela tinha lágrimas nos olhos, mas não apenas de dor. Eu te amo, sussurrou. Eu nunca parei de te amar, nem por 1 segundo. Eu também te amo. Caio a beijou na testa. E quando Aurora nascer esta noite, ela vai ter os 2 pais esperando por ela. O som do elevador no hall indicou que Miguel havia chegado. Caio ajudou Gabriela a se levantar, sustentando-a enquanto caminhavam para a porta. Prometa que você vai ter cuidado, murmurou ela. Prometa você que Aurora e você estarão bem. Eles se separaram no saguão do hotel. Caio em direção à entrada principal, onde o esperava a confrontação mais importante de sua vida. Gabriela em direção à saída de serviço, onde Miguel a levaria para a segurança do hospital. Enquanto Caio caminhava para as portas de vidro, viu seu reflexo e, pela primeira vez em anos, se reconheceu completamente. Não era o magnata imobiliário, nem o noivo de Isis, nem o empresário implacável. Era simplesmente um homem que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena arriscar tudo. E essa realização o fez sentir-se mais poderoso que todos os milhões que havia acumulado. O restaurante Fasano mantinha sua elegância do século XIX, mesmo nas horas mais tardias, com seus lustres de cristal projetando sombras douradas sobre os espelhos antigos e a tapeçaria de veludo vermelho. Caio chegou exatamente às 9, encontrando Fernando Albuquerque sentado em uma mesa no fundo, em uma área que oferecia privacidade, mas também múltiplas saídas. Fernando era mais jovem do que Caio havia imaginado, talvez 40 anos, com o cabelo escuro perfeitamente penteado e um terno que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Tinha o mesmo sorriso frio que sua prima Isis, mas nele havia algo mais perigoso, uma calma que falava de violência contida. Caio. Fernando levantou-se cordialmente, estendendo a mão como se fossem velhos amigos. Fico feliz que tenha decidido vir. Por favor, sente-se. Caio ignorou a mão estendida e sentou-se em sua frente, notando discretamente que 2 homens em mesas próximas mantinham o olhar fixo neles. Os mesmos que ele havia visto da janela do hotel. Vamos direto ao ponto, disse Caio. O que você quer? Fernando recostou-se na cadeira, um gesto que parecia relaxado, mas que não enganou Caio. Quero recuperar o que é meu. Gabriela levou algo quando fugiu de Salvador e preciso que você me devolva. O que ela levou? Documentos, gravações, provas de conversas privadas que poderiam ser mal interpretadas se caíssem em mãos erradas. Fernando bebeu um gole de vinho tinto, seus olhos nunca se desviando do rosto de Caio.
Tenho certeza de que entende a delicadeza da situação. Caio sentiu uma satisfação fria ao compreender que Fernando ainda não sabia que Gabriela já lhe havia entregado toda a informação. E o que você me oferece em troca? Sua vida como você a conhece. Fernando sorriu, mas não havia calor na expressão. Veja, Caio, você construiu um império impressionante, mas esse império depende de licenças, contratos governamentais. Uma palavra minha nos ouvidos certos, e tudo isso desaparece. Como uma ameaça, como uma realidade. Fernando inclinou-se para a frente. Minha família tem influência que se estende das prefeituras aos ministérios. Podemos fazer com que seus projetos afundem em um mar de burocracia, que suas licenças sejam revogadas por irregularidades técnicas, que suas contas bancárias sejam congeladas por investigações fiscais. Caio manteve sua expressão neutra, embora por dentro sentisse uma mistura de fúria e nojo. E se eu me recusar? Então, amanhã de manhã, você descobrirá que a Mendoza Propriedades está sendo investigada por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e suborno de funcionários públicos. Fernando fez uma pausa para que as palavras fizessem efeito. Provas muito convincentes, aliás. Meu time jurídico é excepcionalmente criativo. Provas falsas? Importa? Uma vez que a mídia se espalhe, uma vez que os acionistas entrem em pânico, uma vez que os bancos retirem seu apoio, Fernando deu de ombros. A verdade se torna irrelevante. Naquele momento, Caio viu pelo canto do olho 3 homens em ternos escuros entrando discretamente no restaurante e se posicionando estrategicamente. O inspetor Ribeiro havia cumprido sua palavra. Há um problema com seu plano, Fernando, disse Caio, tirando seu telefone e mostrando a tela. Já enviei todas as provas reais para a unidade de crimes econômicos. O sorriso de Fernando desapareceu pela primeira vez. Que provas? Transferências bancárias de sua conta pessoal para projetos da Mendoza Propriedades. E-mails onde ele instrui Isis sobre como usar minha empresa para lavar dinheiro de suas operações em Salvador. Gravações de conversas onde planejam usar ameaças contra mim se eu não cooperar. Fernando ficou tenso, suas mãos apertando a mesa. Você está mentindo. Como mentiu sobre o jornalista que morreu em Salvador? Assim, resulta que seu acidente está sendo reinvestigado. Caio inclinou-se para a frente. Sabia que a polícia conserva todas as provas de tráfego durante 10 anos? Pela primeira vez, Caio viu medo nos olhos de Fernando. Um medo que se transformou rapidamente em fúria. Onde está Gabriela? Perguntou Fernando com voz perigosamente baixa. Em um lugar onde ele nunca poderá machucá-la. Fernando fez um sinal quase imperceptível para seus homens, mas antes que eles pudessem se mover, o inspetor Ribeiro aproximou-se da mesa, mostrando seu distintivo. Fernando Albuquerque, você está preso por lavagem de dinheiro, extorsão e conspiração criminosa. O caos que se seguiu foi controlado, mas definitivo. Os homens de Fernando tentaram reagir, mas a polícia já havia cercado o restaurante. Fernando manteve a compostura mesmo, enquanto lhe liam seus direitos, mas lançou a Caio um olhar que prometia que aquilo não havia terminado. Isso não vai ficar assim, murmurou enquanto o levavam. Meu advogado me tirará daqui antes do amanhecer. Talvez, respondeu Caio, levantando-se da mesa. Mas até lá, Gabriela e minha filha estarão sob proteção policial. E você terá que explicar muito mais do que algumas simples irregularidades financeiras. Enquanto Fernando era escoltado para fora do restaurante, Caio sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Mas seu alívio durou pouco. Seu telefone tocou com uma ligação do Hospital Albert Einstein. Senhor Mendoza, precisa vir imediatamente. Gabriela está em trabalho de parto, mas há complicações. O coração de Caio parou. Depois de ganhar a batalha mais importante de sua vida empresarial, ele se confrontava agora com a possibilidade de perder
tudo o que realmente importava. Sem esperar que a polícia terminasse de tomar sua declaração, Caio correu para a saída, implorando para chegar a tempo. Caio invadiu o Hospital Albert Einstein como um furacão, seu terno amassado e sua gravata torta, contrastando dramaticamente com o ambiente estéril e ordenado do local. A enfermeira da recepção o direcionou para a maternidade, onde o Dr. Pereira o esperava com expressão séria. "Como ela está?" perguntou Caio, sem fôlego por ter corrido do estacionamento. "Estável, mas a situação é complicada", respondeu o médico, guiando-o pelo corredor. O estresse das últimas semanas afetou sua pressão arterial. "Tivemos que fazer uma cesariana de emergência." Caio sentiu que o mundo se cambaleasse sob seus pés. "Gabriela está bem? E o bebê?" "Sua filha está na UTI neonatal, mas seus sinais vitais são bons. Gabriela está se recuperando, perdeu muito sangue, mas os cirurgiões conseguiram estabilizá-la." Chegaram diante de uma janela que dava para a sala de UTI neonatal. O Dr. Pereira apontou para uma pequena incubadora no centro da sala. "Ali está a Aurora." Caio aproximou-se do vidro e, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Sua filha era diminuta, conectada a vários monitores, mas mesmo através do vidro ele podia ver que tinha o cabelo escuro de Gabriela e algo na forma do nariz que o lembrava a si mesmo quando criança. "Posso entrar?" Em algumas horas, quando o pediatra confirmar que ela está completamente estável, o Dr. Pereira colocou uma mão compreensiva no ombro de Caio. Teve sorte. Mais uma hora e as complicações poderiam ter sido fatais para ambas. Caio passou os minutos seguintes observando a Aurora, memorizando cada detalhe de seu rosto diminuto. Era perfeita, completamente perfeita, e sua. A realidade de ser pai o atingiu com uma força que ele não havia antecipado. "Senhor Mendoza", uma enfermeira aproximou-se do fundo do corredor. "Gabriela está acordada. Pergunta por você." Caio seguiu a enfermeira até um quarto particular, onde Gabriela jazia conectada a vários monitores, mas com os olhos abertos e um sorriso fraco no rosto. "Aurora?" foi a primeira coisa que ela perguntou. "Ela é linda", respondeu Caio, aproximando-se da cama e tomando sua mão com cuidado. "Ela é perfeita, Gabriela, como sua mãe. Fernando, preso, não vai te incomodar nunca mais." Caio sentou-se na cadeira ao lado da cama. "A polícia tem provas suficientes para mantê-lo preso por anos." Gabriela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, Caio viu paz em seu rosto. "E sua empresa?" "Isis?" Caio riu, um som que tinha mais alívio do que humor. "A fusão foi cancelada. Isis está sendo investigada junto com seu primo. E minha empresa?" Ele deu de ombros. "Vamos sobreviver. Talvez seja menor, talvez tenhamos que começar de novo em alguns aspectos, mas vamos sobreviver." "Me desculpa, Caio. Sei o quanto você trabalhou para..." "Não se desculpe." Caio apertou sua mão suavemente. "Pela primeira vez em anos, tomei a decisão certa. Escolhi o que realmente importa." Gabriela abriu os olhos, olhando para ele com aquela intensidade que sempre tivera o poder de desarmar todas as suas defesas. "E o que realmente importa?" Caio não precisou pensar na resposta. "Você, Aurora. A família que perdi por ser um idiota e que vou passar o resto da minha vida tentando recuperar. Mesmo que isso signifique começar de novo. Especialmente se isso significar começar de novo. Mas desta vez, fazendo direito." Gabriela sorriu e naquele sorriso Caio viu o futuro que realmente queria. Não o poder, não o dinheiro, não o status. Só amor. Real e autêntico. 2 dias depois, quando Aurora recebeu alta do hospital, Caio levou sua família para casa. Não para a suíte do Copacabana Palace, não para sua mansão nos arredores de São Paulo, mas para um apartamento modesto em Ipanema que ele havia alugado naquela mesma manhã. Era o primeiro lar que ele havia escolhido com o coração
em vez da cabeça. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu verdadeiramente rico. Dezembro, um ano depois. A pequena casa nos arredores de Florianópolis cheirava a café recém-feito e aos bolinhos que Gabriela havia estado assando a manhã toda. Pela janela aberta, entrava a brisa do mar, misturando-se aos sons de Aurora, brincando em seu tapete no chão de cerâmica. Caio estava em seu pequeno escritório, revisando os planos de um projeto de habitação social que sua nova empresa, muito mais modesta, mas infinitamente mais satisfatória, iria construir em colaboração com a Prefeitura de Florianópolis. Mendoza Arquitetura Sustentável tinha apenas 5 funcionários, mas cada projeto que empreendiam tinha um propósito real: criar lares acessíveis para famílias trabalhadoras. Papai, a voz de Aurora, agora com 1 ano e andando com a determinação cambaleante das crianças pequenas, o tirou de seus pensamentos. Embora tecnicamente não pudesse pronunciar papai ainda, o som que ela fazia era parecido o suficiente para derreter seu coração a cada vez. Caio levantou-se de sua escrivaninha e a ergueu, girando-a no ar até que suas risadas enchessem a sala. Aurora tinha os olhos verdes de sua mãe e o mesmo sorriso que havia apaixonado Caio em sua juventude, mas sua personalidade era completamente sua. Curiosa, decidida e surpreendentemente corajosa para alguém tão pequena. Prontos para o passeio? Gabriela apareceu na porta secando as mãos em um avental com manchas de farinha. Usava um vestido de verão simples e o cabelo preso em um rabo de cavalo informal. Mas para Caio, ela continuava sendo a mulher mais bonita do mundo. Mais do que prontos, respondeu ele, aproximando-se para dar um beijo que tinha gosto de baunilha e lar. Caminharam em direção à praia da Joaquina, Aurora em seu carrinho, observando fascinada as gaivotas que voavam sobre suas cabeças. Era seu ritual de domingo: tomar café da manhã em casa, passear na praia, almoçar no pequeno quiosque, onde o dono já conhecia seus nomes e pedidos habituais. "Sabe que dia é hoje?" perguntou Gabriela enquanto se sentavam na areia. A Aurora entre eles explorando conchas do mar com a concentração de uma cientista. "Como esquecer? Faz exatamente 1 ano que você apareceu debaixo da chuva e mudou minha vida para sempre." Gabriela riu. Aquele som que Caio havia sentido falta por tantos anos. "Tecnicamente você mudou a minha. Eu só estava tentando sobreviver mais uma noite." Caio olhou para ela, lembrando-se da mulher frágil e desesperada que ele havia encontrado na porta do hotel. A Gabriela de agora irradiava uma paz que vinha de saber-se segura, amada e no lugar certo. "Eu estava pensando", disse Gabriela, tomando a mão de Caio entre as suas, "em tudo o que passamos, em tudo o que perdemos e encontramos. E acho que precisávamos perder tudo para aprender o que realmente importava." Ela apontou para a Aurora, que havia começado a construir algo que poderia ser um castelo de areia ou simplesmente um monte de areia com muita imaginação. "Olha para ela. Não importa se temos uma mansão ou uma casa pequena, se você dirige um Mercedes ou pegamos o ônibus. Ela só quer que estejamos juntos." Caio concordou, sentindo uma plenitude que nenhum sucesso empresarial lhe havia dado jamais. "Você se arrepende de algo? De dormir na rua durante semanas? Das ameaças de Fernando? De te ver perder seu império?" Gabriela fingiu considerar a pergunta seriamente. "Não, porque tudo isso nos trouxe aqui. Mesmo que pudéssemos voltar atrás e fazer as coisas diferentes, especialmente então." Gabriela aproximou-se dele, encostando a cabeça em seu ombro. "Porque a versão de nós que éramos antes não sabia como ser feliz. Pensávamos que o amor era só o começo. Não nos ocorreu que também poderia ser o destino." Enquanto o sol começava a se pôr sobre o mar de Florianópolis, a Aurora adormeceu entre eles, seus pequenos punhos agarrados a punhados de areia.
Caio e Gabriela permaneceram ali, observando o céu tingir-se de laranja e rosa, sentindo o peso perfeito de sua filha adormecida e a certeza de que haviam encontrado seu lugar no mundo. Um ano atrás, Caio Mendoza havia sido um dos homens mais ricos do Brasil. Agora, observando sua família dormitar sob o céu de Florianópolis, ele percebeu que finalmente era o mais sortudo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.